deixa lá ligadinho, não é? Para que mais pessoas também, para que nós, desculpa, saibamos que você está aqui com a gente também. A internet nos dá essa possibilidade, tá certo? E olha só, o programa de hoje tem como tema a seguinte coisa: como lidar com os ciúmes. Como lidar com o ciúme? Você é uma pessoa ciumenta? Você é uma pessoa que é apegada, que tem aquele ciúme bravo, doentio? Você consegue dar liberdade aos outros nos seus relacionamentos? Ou você acaba sendo possessivo, controlador, controladora? O padre está aqui hoje para responder suas mensagens via WhatsApp, Twitter, Facebook. Daqui a pouquinho, vou fazer uma breve reflexão, já vou começar a responder as mensagens, tá? Eu quero que você responda isso hoje. Como lidar com ciúme? Se você é uma pessoa ciumenta ou não. E olha, eu fiz também hoje à tarde uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, @padreadrianozandoná. Lá no Story você vai ver a caixinha de pergunta que o padre fez, né? Essa caixinha de pergunta vai te dar a possibilidade de você responder a essa pergunta, essa enquete. Eu vou daqui a pouquinho responder a mensagens que chegaram lá no meu Instagram respondendo essa pergunta. Eu sei que às vezes é difícil assumir, né? Mas veja bem, o melhor é assumir, tá? Porque quem não assume que tem ciúme não trabalha, não cresce, não amadurece, fica refém dos gatilhos provocados pelo ciúme, que muitas vezes tem a sua raiz no orgulho, na vaidade, né? A pessoa tem orgulho de assumir que tem ciúme, porque parece que ela está se rebaixando quando reconhece que tem ciúmes. Mas veja bem, é na humildade do reconhecer nossa fragilidade que Deus nos dá a graça de superá-la. Sendo humilde, recebemos a graça de Deus. Quero acolher com muito carinho aqui a minha equipe, os nossos cinegrafistas, uma boa noite. Ana Maria, nossa produtora, também a Gabriele na direção, todos que nos bastidores fazem muito bem acontecer esse programa. Deus abençoe a todos. E também quero convidar você a convidar outras pessoas para acompanhar o programa. Se você está vendo a live pelo Instagram, vai lá no aviãozinho, compartilha o link dessa live com todos os seus contatos aí no Instagram, para que mais pessoas recebam também esse conteúdo. E é um tema muito complexo, o padre vai tentar abordá-lo de maneira mais ampla, mas já adianto que eu não vou esgotar esse tema, né? Que é o tema do ciúme, mas com certeza, dos ciúmes, mas com certeza eu vou trazer luzes aí para iluminar você. Boa noite, Juliana Moraes. Boa noite, padre. Deus abençoe, Ju. Amém. Olha, eu não vou pedir uma confissão em rede nacional, não, mas você é uma pessoa ciumenta ou não? De 0 a 10. Algo me dizia que o senhor não me perguntar isso. Exposição em rede nacional, né? Padre, assim, eu vou falar a nível de amizade. Claro, tá? claro. Não me considero uma pessoa ciumenta a nível de amizade, assim, até porque eu tenho necessidade de espaço, assim. Sim. Eu não gosto de me sentir sufocada. Sim, sim. Eu não gosto de me sentir, não gosto de amizades pegajosas. Eu tenho a necessidade dessa distância saudável, Sim. sabe? Então, assim, não me considero uma pessoa ciumenta no que diz respeito a amizades. Que bom, maravilha. Não vou te perguntar mais, a exposição por aqui tá bom. Depois ela vai jogar o microfone dela na testa do padre aqui no intervalo, né? Tá certo, Gil, obrigado, querida. Deus abençoe. Então veja bem, eu vou ser honesto com você. Foi difícil encontrar um versículo bíblico para fundamentar a realidade do ciúme, porque ela é um pouco existencial, mas relacional e também interna, intrínseca, né? É difícil às vezes fundamentar. Mas eu encontrei um versículo que eu quero citá-lo, que ele fala de alguma forma do ciúme. Mas veja bem, é importante entender, querido filho, querida filha, que existe uma forma assim branda de ciúme que não é nem ruim, né? É um zelo, né? É um zelo que se há, por exemplo, numa relação, um cuidado. Tanto que a Bíblia muitas vezes traduziu a palavra zelo por ciúme, né? Por exemplo, eu sou um Deus ciumento, algumas traduções trazem, lá do livro do Êxodo, Deus dizendo, eu sou um Deus ciumento. Mas outras traduções da Bíblia optam por traduzir como eu sou um Deus zeloso, né? Aquela passagem do Antigo Testamento que Jesus disse, né? O zelo pela tua casa me consome. Algumas traduções da Bíblia traduziram como ciúme pela sua casa. Para dizer, no espanhol, por exemplo, a palavra ciumento é celoso, né?
para dizer que existe um tipo que a gente às vezes pode chamar de ciúme, que é um cuidado, né? Uma forma branda, um zelo ali para com a outra pessoa, que pode ser até interessante, pode ser até saudável. Mas o problema é quando o ciúme começa a ser patológico, né? Uma necessidade de controle, é muito complexo. E a passagem que eu quero ler está em Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6, que diz o seguinte: coloque-me como um selo sobre o teu coração, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é inflexível como uma sepultura. Veja bem, essa passagem, ela está dentro de um contexto, né? Está falando ali de uma entrega, tal, mas a escolha dessa tradução, que não é uma tradução comum, tradução da CNBB, por exemplo, ela traz a palavra para o amor, né? É tão forte quanto a morte, mas o ciúme, né? Esse amor que se torna ciúme, ele é inflexível como uma sepultura. Se você pegar essa passagem em uma outra tradução da Bíblia, talvez não sejam essas palavras que o tradutor escolheu para utilizar. Mas eu peguei justamente essa tradução por gostar dessa percepção. Porque o autor sagrado, aqui no livro dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6, ele está dizendo que o ciúme, veja bem, ele é tão forte, é tão inflexível, como a sepultura, né? E veja bem, como eu disse, existe um ciúme brando, um ciúme que pode ser zelo, pode ser cuidado, mas o ciúme, quando ele se torna patológico, ele passa do limite, ele faz muito mal para a relação. Ele faz muito mal para a pessoa que o sente, e ele faz muito mal para a pessoa que é alvo desse ciúme, né? Porque o ciúme, ele não é amor. Vamos tirar esse mito, desconstruir esse mito. O ciúme não é uma forma de amar. O ciúme é tentativa de controle. É diferente. Quem ama, cuida. Quem ama, liberta o outro, permite que o outro seja ele mesmo num relacionamento. Mas o ciúme é uma tentativa de domínio, de controle. E quando você lê, por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica, no número 203, que fala da identidade da pessoa, Deus revelou o seu nome, revelou a sua identidade, e cada pessoa, diz o catecismo ali, é chamada pelo próprio nome e recebe de Deus uma dignidade, intransferível, né? E precisa ser respeitada na sua individualidade, porque cada pessoa é sagrada, e um ser humano, filho, filha, não foi feito para ser escravo do outro, não foi feito para ser dominado pelo outro. O ciúme é tentativa de domínio, é tentativa de controle e não expressão de amor. Mas eu digo para você que talvez é uma pessoa ciumenta, né? Não desanima, não fica triste, não se culpa. Procure entender de onde vem esse ciúme. Você sabia que na grande maioria das vezes o ciúme, ele nasce de problemas com a própria autoestima. Com a autoestima, né? Porque a autoestima já é própria. Me perdoe a redundância. Problemas de autoestima. Porque o problema de autoestima é um impeditivo para que a pessoa se ame, se aprecie. E uma pessoa que não gosta de si mesma, dificilmente vai acreditar que alguém possa gostar dela, que alguém a possa amar, né? Ela tem um problema com a autoestima. Ela tem um problema de não se sentir capaz de ser amada, de não se sentir bom o bastante para ser amado livremente por alguém. Então, por se sentir tão ruim, tão inadequado, tão feio, tão cheio de imperfeições, inconscientemente essa pessoa, por problemas com ela mesma, ela projeta para o outro, né? Não, eu não sou digna de ser amada, padre, eu não sou digno de ser amado, então o outro deve estar me traindo. Às vezes nasce num problema de autoestima. Por isso que a gente tem que identificar quem nós somos diante de Deus, fortalecer diante dele a nossa identidade de filhos e filhas amados, amadas, assumir o amor dele, viver um processo de cura interior, redescobrindo a nossa dignidade de filho e de filha, assumindo isso, restaurando a percepção do nosso valor em Deus. Porque senão muitas vezes essa insegurança faz com que nós sejamos ciumentos, dominadores. Mas também em contrapartida, muitas vezes o ciúme nasce da história de vida da gente. Esses dias eu ouvi um homem partilhando, né? Tocou muito. É bom a gente ouvir a história das pessoas. É tão bom quando você tem a oportunidade de ir à família de um amigo, né? Ir à cidade do amigo, conhecer quem é aquela pessoa por trás, além do que ela faz, né? Isso é tão bom. E esse homem dizia, eu via que ele era um pouquinho ciumento, assim. Pouquinho não.
Ele era neurótico, tadinho. Por exemplo, ia na festa com a esposa ia ao banheiro, ele falava, não, tá demorando demais, tem um homem lá no banheiro com ela. Aí ele ia, a hora que ela saía do banheiro, ele tentava ver se tinha alguém. Entrava no banheiro, às vezes das mulheres, não tinha ninguém. Só que via uma janela aberta, não, ele deve ter saído por aquela janelinha. Neurótico, tem gente que é neurótico. Por exemplo, ele liga, se a pessoa não atende, a pessoa pode estar numa reunião de trabalho, a pessoa surta e liga 20 vezes. Se a pessoa não responde na hora, o ciúme é tão grande, o desequilíbrio, que ele briga, nossa, é uma confusão. Estou aqui na reunião de trabalho, então tira uma foto aí e manda para mim. A esposa às vezes fala, o esposo às vezes fala, né? Por ciúme. É o ciúme excessivo, gente, isso destrói. Mas esse homem que tinha esse ciúme, voltando ao assunto, que eu falei do conhecer a história, né? Depois ele partilhou que ele, por ter, a mãe se separou do pai, porque traiu o pai. E ele foi morar com o pai, com a mãe e com o amante, que se tornou marido depois, né? Esse companheiro ali. Aí, na relação, depois ele morando com a mãe, com um homem, através do qual a mãe traiu o pai, esse homem traiu a mãe e foi embora. Aí a mãe ficou sozinha e ele foi morar com o pai. Aí ele se apegou muito à madrasta, né? Só que o pai traiu a madrasta e foi morar com outra mulher. E ele, graças a Deus, teve um encontro com Jesus, cresceu bem, casou, era um homem honrado, a mulher também muito boa, né? Ambos cristãos, praticantes, né? Mas ele tinha todo esse histórico na mente dele. É como se a história dele dissesse para ele, olha, em mulher você não confia. Ou, ao contrário, né? Em homem você não confia, se fosse a esposa. Então, ele trouxe esse arquétipo inconsciente, essa percepção das coisas, né? Que era deturpada, mas que tinha fundamento na própria história dele. E como ele fez essa bendita sofrer, a esposa, né? Porque desconfiava da sombra. E como ele sofreu, porque a pessoa ciumenta, gente, ela não tem paz. O ciúme, como nós lemos aqui no Cântico dos Cânticos, é inflexível como a sepultura, né? A pessoa não tem paz. Talvez hoje você não tenha paz porque você é ciumento. Você não sabe partilhar os seus amigos. Você não sabe deixar a sua esposa ter vida, ter amigas, visitar a mãe. Tem gente que é tão doente que tem ciúme da esposa com a própria mãe, que tem ciúme do esposo com o próprio pai. Veja bem, isso é imaturidade. É a família dele. Se você casa com alguém para tirar ele do convívio com o pai e com a mãe dele, você está criando um grande desserviço. Claro, se há excesso, se há apego, vá conversando, vá dizendo, mas não queira afastá-lo dos próprios pais. Isso não é cristão, isso não é humano, isso não é honesto. Isso é um desserviço à relação de vocês. Mas tem gente que é assim, tem ciúme do marido com a mãe, tem ciúme do marido com o próprio irmão, né? Olha, se você, para se sentir amada pelo seu marido, tem que excluir da vida dele todos os relacionamentos especiais para ele, sobretudo de família, veja bem, tem algum problema com você, e você é muito imaturo. Não, está errado. Ai, padre, eu sou assim, então muda em nome de Jesus. Procura trabalhar a sua personalidade, procura crescer, procura aprender, filho. Não dá para viver assim. Essa relação é patológica, é doentia, sabe? Mas às vezes a gente tem tanto ciúme. Esse ciúme que eu li aqui no Cântico dos Cânticos, inflexível como a sepultura. A gente quer as pessoas para a gente. Eu compartilho do mesmo sentimento que a Ju trazia aqui no início. Eu tenho muita dificuldade com pessoas, me perdoe o termo, né? Grudentas, né? Muito pegajosas. Eu não gosto de relacionamento assim, eu não consigo. E às vezes pessoas, com todo respeito, mas começam a conversar com você até pela internet, né? Depois começa a exigir de você uma atenção. Esses dias eu disse para uma pessoa, a pessoa estava exigindo de mim uma atenção, eu falei, olha, eu não consigo dar essa atenção nem para minha mãe. Você quer que eu pare? É como se nós não estivéssemos fazendo nada na vida, né? Mas é o ciúme, é o apego, por quê? Porque a pessoa tem um buraco dentro dela, e ao invés dela entender que esse buraco, esse vazio, essa carência só poderia ser preenchido por Deus, ela erra o foco e quer colocar uma criatura no lugar do Criador. Como dizia Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja, todas as vezes que nós colocamos a criatura no lugar do Criador, a nossa vida entra numa desordem ontológica. O que isso quer dizer, ontológico? O nosso ser se desestrutura, porque nós fomos criados por Deus e para Deus, para Ele estar no centro, sabe? E esse colocar a criatura no lugar do Criador é uma idolatria,
é uma idolatria. Mas quanta gente que é assim. Ela precisa de alguém para idolatrar, alguém para possuir. E olha, posse não é amor. Esse ciúme seu, ele pode ter nascido numa ferida interior, no problema de autoestima, mas não é a vontade de Deus e não é o que Deus quer para o seu relacionamento. Busque cura interior, busque rezar mais, permanecer mais diante do Santíssimo Sacramento, para que Deus vá curando o que está na raiz desse ciúme, que talvez nem você saiba. Mas Deus não te criou assim. Isso é fruto de um desencontro na sua história. E veja bem, o ciúme, ele faz a gente entender que o outro é nosso. Ninguém é seu, tá? Ninguém, a sua esposa não é tua. Ela é de Deus e você tem que respeitar a individualidade dela, a liberdade, a identidade. Como eu citei aqui o Catecismo número 203, ainda há pouco, né? Ela tem direito de expressar-se como um indivíduo, um ser humano, um filho de Deus amado, sem ser sufocado. O outro não é nosso, mas quando a gente é ciumento, filho ou filha, a gente começa a se tornar muito espaçoso na relação, né? Você conhece alguém muito espaçoso na relação? Ele vai cercando a pessoa de tantas formas, e às vezes essa dominação emocional, ela não é nem sempre agressiva, tá? Às vezes o outro não é agressivo, mas ele vai cercando você, ele vai descobrindo tudo que você gosta, ele te dá tudo que você gosta. Aí ele lembra da sua data de aniversário, ele lembra de quando nasceu o seu primeiro cachorro, aí ele lembra de quando você, aniversário de dias de namoro, às vezes não no relacionamento só de namoro, mas na amizade, aniversário disso, aniversário daquilo, e presente, o chocolate que você gosta, e a viagem que você gosta. Ele vai criando um clima que ele te prende e você deixa de ser você. Mas veja bem, ninguém aguenta viver isso por muito tempo, vai dar ruim. Vai dar ruim. Mas o ciúme, ele vai fazendo a gente assumir na vida do outro um espaço que não é nosso. Porque veja bem, existe um espaço dentro do outro que é só do outro, não é teu. Não é teu. E existe um espaço dentro do outro que é só de Deus. Não pode ser teu nem meu, que é a primazia. Mas muitas vezes a gente estraga a nossa relação pelo excesso desequilibrado de presença. Sabe? Não é o que Deus quer. Então é preciso entender, o outro não é meu. E relacionamento não acontece pelo controle. Você não vai controlar. Você não vai controlar o outro, porque ele não te pertence. E relacionamento, ele tem a ver com fé, ele não tem a ver com certeza, tá? Eu quero ter certeza que ele não vai me trair. Eu quero ter certeza que vai dar tudo certo. Talvez até você foi traída, já traído, por isso que o ciúme está aí. Mas relacionamento não tem a ver com certezas. A vida não é sobre certezas, porque você não controla. Se o teu marido quiser te trair, você pode estar 25 horas por dia com ele, que ele vai arranjar um jeito de te trair. Tem que cuidar sim, mas tem que ter um mínimo de confiança. Mínimo de liberdade no relacionamento, né? Claro, talvez você casou com traste mesmo, sem caráter, mas mesmo assim, você não vai poder controlá-lo, tá? Me perdoe a honestidade do termo aqui, né? Você não vai conseguir controlá-lo, não dá para ter certezas. É viver na fé, no sentido de que fé em Deus, mas também deixando a vida acontecer, né? Outra coisa também, muitas vezes a gente vive o ciúme porque a gente não entendeu quem nós somos e o que Deus tem para nós. Quem não entendeu, não descobriu o próprio plano de Deus para si mesmo, para si mesma. Quem não descobriu a vontade de Deus. Quem não se descobriu em Cristo, vai estar sempre buscando no outro aquilo que não encontrou em si. Por isso que Santo Agostinho dizia: tarde te amei. Esse poema tão citado e tão belíssimo do livro Confissões, né? Dos livros mais lindos que eu já li de filosofia, de literatura, de espiritualidade. Tarde te amei, beleza antiga e tão nova. Eu procurava fora, mas você estava dentro de mim. A pessoa que não encontrou-se com Deus e não encontrou Deus em si, dentro de si, ele vai viver a vida toda buscando Deus em outros e não vai encontrá-lo em si. Não é que nós vamos adorar nós mesmos, claro, a gente sai de nós saímos de nós mesmos para o encontro de Deus, obviamente, nos sacramentos, na oração. Mas o que Santo Agostinho está dizendo é que o que ele sempre procurou em outras pessoas, em criaturas, ele descobriu em si à medida que ele se entregou a esse amor infinito, eterno, incondicional de Deus. Sabe?
Talvez você está buscando no outro que só Deus pode te dar. Só Deus pode preencher esse vazio. E veja bem, independente do que tenha gerado o ciúme em você, a sua história de vida, a sua baixa autoestima, as feridas do seu passado, as traições precedentes, eu não sei o que gerou, mas o que eu sei é que Deus pode curar você. Você mesmo. Você mesma, filho, filha. Deus pode te curar. Ele pode levantar você dessa queda, desse estado de desequilíbrio emocional, porque o ciúme te insere, me insere, nos insere num estado de desequilíbrio emocional. A gente se desequilibra, a gente perde a noção do certo e do errado, sabe? Mas Deus pode curar o teu coração. Ele pode restaurar você que está nesse estado de desequilíbrio por causa do ciúme. Ele pode te equilibrar, porque muitas vezes, gente, nosso equilíbrio emocional, na grande maioria das vezes, só Deus vai dar. Por isso que a gente tem que rezar todo dia. Porque à medida que você reza, Deus tira algo seu e coloca algo dele. Tira o seu desequilíbrio, o seu medo, o seu descontrole e coloca a presença dele, a paz dele, o espírito dele. Tá certo? É sobre isso o nosso tema de hoje, sobre esse assunto. Então eu quero convidar você já, filho amado, filha querida, a mandar sua mensagem para nós. Via WhatsApp, está aparecendo aí na sua tela, senão já vai aparecer. Via Instagram, Facebook, Twitter, envia sua mensagem. Eu quero te perguntar aqui, que você responda essa pergunta na mensagem. Como você lida com o ciúme? Você é uma pessoa ciumenta? Escreve aqui, sobretudo no WhatsApp. Mas olha, eu também fiz uma caixa de perguntas no meu Instagram, @PadreAdrianoZandoná. Corre lá, eu já vou responder algumas perguntas que chegaram, na verdade, muitas. E à medida que a sua for chegando, eu vou tentando responder também. Mas quem faz esse programa é você. A interatividade é você que dá a pauta aqui para nós, tá? E olha, saiba que sempre, filho amado, filha querida, a oração, o contato com Deus nos ajuda a administrarmos melhor as nossas emoções, os nossos desequilíbrios e a lidarmos melhor com o ciúme, tá certo? Então vamos lá. Olha, já estou aqui com a caixinha de perguntas aqui no meu Instagram. Padre, eu perguntei aqui no Instagram, né? Você é uma pessoa ciumenta? Aí a pessoa respondeu, sim, muito. Principalmente com meus pais. E esse sentimento me faz muito mal. Como lidar com isso, padre? O padre já falou um pouquinho aqui, é a Rosângela, não vou dizer o sobrenome, né? Porque talvez ela não quer que eu fale. Rosângela, como o padre já disse, existem muitas coisas que ajudam, né? Estou chutando aqui a cadeira. Existem muitas coisas que ajudam. Mas dentre elas é o seu encontro com Deus, a sua vida de oração, o racionalizar também, porque às vezes esses estímulos, eles são irracionais, você não entende por que eles estão aí, por que eles estão acontecendo. Mas à medida que você os racionaliza, ou seja, você toma consciência sobre deles, né? Você já vai entendendo o que acontece, como está acontecendo e vai tentando reunir energias aí para lidar melhor com a realidade. Olha só, a Darley está dizendo, padre, em algumas situações, aqui na caixinha de perguntas do Instagram, em algumas situações sim, padre, sou muito ciumenta, mas tenho aprendido a controlar. Que legal, Darley, gostei. Vamos ver agora, a Sandra está dizendo, padre,